paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula de adultos do segundo trimestre de 2021. Pastor Elinaldo Renovato, a lição número 11 do dia 13 de junho de 2021. O presbítero, bispo ou ancião. Textual. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros. Tito, capítulo 1, versículo 5. Verdade prática: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Leitura bíblica em classe se encontra em Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao 7, e 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Os objetivos desta aula é, primeiro, conceituar o termo e a função do presbítero. Segundo objetivo, valorizar o ministério do presbítero. E terceiro, apontar os deveres dos presbíteros. A palavra-chave aqui, presbítero, significa ancião, pessoa madura na fé. Na introdução nós temos que no início da igreja do primeiro século havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiam cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Então, um dos objetivos principais aí, conforme ele diz na introdução, zelar pela administração e vida espiritual da igreja local, das pessoas, Subtópico, o tópico primeiro, a escolha dos presbíteros. Subtópico 1,
significado da função. De acordo com a Bíblia de Estudo, palavra-chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa mais velha, mais experiente. Como substantivo e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. São crentes mais antigos, mais experientes. É um sinônimo de bispo. Então, presbítero e bispo são palavras do mesmo campo semântico. Bispo, do grego episkopos, que significa supervisor, e também de professor, do grego didaskolos, e de pastor, do grego poimen. Então veja que são os significados da palavra presbítero, com esses sinônimos aí de bispo, de professor e de pastor, e de supervisor também, tá? Já dando a indicativa da função do presbítero. A liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. São os cuidadores do rebanho de Cristo. Quando escreve ao seu discípulo jovem Timóteo, jovem Tito, melhor dizendo, Paulo o instrui a estabelecer presbíteros em diversos lugares de cidade em cidade, conforme nós lemos na leitura bíblica em classe. Então fica claro o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Então, a ordem de Paulo a Tito era que em cada local, cada cidade onde houvesse uma comunidade de crentes, era para ele instituir presbíteros, pessoas que cuidassem daquele rebanho, tanto no aspecto espiritual, conforme nós já vimos na introdução, quanto no aspecto administrativo. Tá? As qualificações, que talvez seja o mais fundamental, as qualificações do presbítero. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural: presbíteros, bispos ou anciãos. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, abra sua Bíblia de Estudo Pentecostal e me acompanhe. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 30. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Então aqui nós temos a primeira referência a ancião. No capítulo 15, o versículo 2, está também registrado sempre no plural. Atos 15, versículo 2, 4 e 6. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Aqui era a questão do rito mosaico, circuncisão e etc. Versículo 4. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Versículo 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Então, veja que aqui nós temos a palavra ancião. Nós já vimos que são sinônimos de presbítero. Capítulo 20, versículo 17, de Mileto mandou a Éfeso
chamar os anciãos da igreja, né? Tiago 5,14, na palavra sobre chamar os presbíteros, né? Tiago 5,14 diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E 1 Pedro 5:1 também fala dos presbíteros. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Então, são palavras sinônimas, né? Presbítero, ancião, bispo, professor, pastor, tá? Nós entendemos que são palavras sinônimas, que têm quase as mesmas funções, né? Como a igreja, como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Então, o presbítero cuidava da igreja. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas, tá? A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício dessa função. Tais qualificações estão descritas em Tito, capítulo 1, de 6 a 9, nós podemos ler. Abra sua Bíblia e volte um pouquinho. Encontre aí 1 e 2 Timóteo e logo você acha Tito. Tito, capítulo 1, do 6 ao 9. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo ou presbítero seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, nós temos aí as qualificações em Tito, temos também em 1 Timóteo 7 para bispo, denotando o aspecto sinonímico dos dois termos, ou seja, são palavras sinônimas, né, cujo significado são muito parecidos, né? Uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se quando da ordenação de pessoas para servi-la. O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para se separar obreiros, né? Então, é necessário que os obreiros que vão ser bispo, pastor, vão ser professor, vão ser presbítero, eles precisam ter estas qualificações. Vamos então resumir esse tópico. O termo presbítero, do grego presbíteros, é um sinônimo de bispo, do grego episcopos, né? De professor, do grego didaskolos, e de pastor, do grego poimen, tá? Logo, a função é pastoral, do bispo, presbítero, né? Do cuidador e do pastor. Então, responda. Vamos ver se você está afiado, se você guardou o que nós falamos no primeiro tópico. Segundo a lição, o que é um presbítero? O que é um presbítero? Vamos lá? Já respondeu? Então vamos começar o tópico 2. Você é um rapaz inteligente, uma moça inteligente, né? A importância do presbítero.
significado do termo. Não, aí ele começa citando 1 Timóteo 4,14, que diz: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Lembrando que presbitério, conjunto de presbíteros, anciãos, pastores e etc. Você não pode esquecer desse significado, esse aspecto sinonímico. Que palavra bonita, né? Sinonímico. Repita aí para ver se você consegue. Isso. Vamos lá. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo Conselho de Obreiros. No Novo Testamento, o Novo Testamento classifica esse corpo de obreiro de presbitério, do grego presbiterion, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciãos da igreja cristã. Então nós temos aí o significado do termo presbítero, tá? Ou presbitério, que é o grupo de obreiros mais velhos que estão impondo as mãos sobre os mais novos, né? Segundo subtópico, a atuação do presbitério. No Concílio de Jerusalém, em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os anciãos, está lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, os presbíteros, foram chamados para debater e legislar sobre o assunto, né? Como é que seria essa igreja misturada de judeus e não judeus, né? O que devia se guardar, quais eram os pontos comuns. Então, foi o primeiro concílio lá de Jerusalém. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. Aí, em Atos 16:4, ele diz: e quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, ou seja, como seriam as diretrizes para essa igreja que estava emergindo, as comunidades cristãs que estavam nascendo. Então, como é que se deveriam proceder com os novos convertidos, com a resolução dos problemas que fossem surgindo. Vamos ao subtópico 3, a valorização do presbitério. O presbitério deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério de ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo. E aí vai citar 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. No Novo Testamento, o Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. Nós já vimos isso lá atrás, 1 Pedro 5:1 e Atos 20, do 17 ao 37. Então, havia um conselho de obreiros, de anciãos, de presbíteros, né? O presbitério é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo
de Cristo. Então, é muito importante a valorização do presbitério, desses obreiros mais velhos, maduros na fé, na orientação aos mais jovens para a expansão da igreja, né, para a expansão do reino de Deus. Então, esse tópico 2 é sobre a importância do presbitério, o significado do presbitério, a atuação do presbitério e a valorização do presbitério. Resumindo esse tópico 2, fundamentado na palavra de Deus desde os primórdios cristãos, então esse ensinamento está de acordo com a palavra, o presbitério atua no governo da igreja local junto ao pastor titular. Há algumas denominações que quem toma todas as decisões é o presbitério e o pastor é simplesmente o dirigente daquela congregação e etc. Nós não entendemos assim, né? Pergunta, né, para você que é inteligente, qual o significado do termo presbitério? O que é, segundo nós acabamos de estudar, o que é presbitério? Responda aí, por favor, pensando, você que é inteligente. Vamos ao tópico 3, os deveres do presbitério. Quando se fala em presbitério, nós estamos englobando aqueles que compõem, os presbíteros, anciãos que compõem o grupo presbitério, tá? Primeiro subtópico, apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra. O apóstolo Pedro bem exortou os presbíteros da sua época acerca desta tarefa. Está lá em 1 Pedro 5:2. Né? Podemos, está na leitura bíblica, está aqui, ó, apacentar aos presbíteros, está no versículo 1 da leitura bíblica em classe, aos presbíteros que estão entre vós, no número 2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então, o papel, né, do presbítero, ele tem que apacentar as ovelhas do Senhor, né? O apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral. Por isso que são palavras do mesmo campo semântico. Não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Tá? São aqueles que apacentam com violência, apacentam amedrontando, usando a didática contraproducente à didática de Cristo, que era com amor, né, e com consideração, com humildade. Esse ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, ou seja, o fim primeiro e último não é financeiro, mas é o cuidado voluntário, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. No versículo 3, o finalzinho, ó, diz: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Tá? Nosso Jesus, ele deu, acima de tudo, o exemplo. Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Então, os presbíteros, né, são homens idôneos, né, experientes na fé, maduros, e que formam esse conselho da igreja local, cujo objetivo é a formação, atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Então veja, apacentar a igreja. Segundo subtópico, nos deveres do presbitério, liderar a igreja local.
A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino, a governança e o ensino-aprendizagem. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. 1 Timóteo 3 e 5. 1 Timóteo 3 e 5. Abra aí rapidamente a sua Bíblia de Estudo Pentecostal. 1 Timóteo 3 e 5. A Bíblia de Estudo Pentecostal é a melhor Bíblia de estudo do Brasil. 1 Timóteo 3 e 5, ele diz assim. E aí você não fecha a Bíblia não, que a gente vai ver mais alguma coisa. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Se a pessoa não governa sua própria casa, sua própria vida, sua própria família, como vai governar a igreja de Deus? Então, para isso, ele precisa saber governar a sua própria casa e ser apto para ensinar. É 1 Timóteo 3 e 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. No versículo 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Então, governar a própria casa, ser apto para ensinar, liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Hoje em dia nós temos essa dificuldade. Mateus capítulo 20, muitos querem ser servidos, mas não querem servir. Mateus 20, 25, ele diz assim: então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então veja que o obreiro ele é chamado para servir e não para ser servido. Marcos 10, 42 até o 45, é mais ou menos o mesmo texto. Ele diz assim: mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o papel do presbítero, do obreiro, aquele que tem essa chamada, é para servir a igreja de Deus na terra. Então, com o objetivo de exercer competentemente esta função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea, uma pessoa de caráter ilibado e pronta a ser exemplo na igreja local. Ensinar e governar com equidade, com justiça e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. Então veja que o presbítero deve ser uma pessoa experiente, não estamos falando aqui de idade, mas de conteúdo, de prática daquilo que ele ensina,
deve ser uma pessoa idônea, deve ter um caráter, né, reto, justo, digno, e deve ser pronta a ser exemplo na igreja local. E ser exemplo aqui não é um exemplo forçado, é um exemplo natural. A pessoa é aquilo dali, ela já tem a experiência, então ela é exemplo para os mais jovens, tá? E o subtópico número 3, ungir os enfermos. É um aspecto também muito importante, o aspecto espiritual. Nós já lemos Tiago 5:14, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. Um membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração ou uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo Pai e pela igreja para atender a essas demandas. Então, esse trabalho de orar pelos enfermos, ungir os doentes, dar um aconselhamento, dar uma palavra pastoral, isso é papel do corpo de obreiros do presbitério, tá? O conjunto de homens experientes que estão desenvolvendo esse trabalho na igreja local. Tá bom? Vamos então ao resumo. Apacentar a igreja de Cristo, liderar a igreja local e ungir os enfermos são algumas das muitas responsabilidades do presbítero. Na lição anterior nós falamos do pastor e tudo que falamos do pastor também serve para o presbítero, para o corpo de presbitério. Ou seja, são funções polivalentes. Além dessas que nós frisamos aqui, que o comentarista frisou, existem outras. Portanto, é muito importante que o presbítero leia, estude, seja um homem de oração, um homem que goste de aprender, que busque aprender cada vez mais para melhor servir no ministério. Vamos aí a algumas questões para ver se os seus neurônios estão funcionando corretamente. Vamos lá, relacione os deveres dos presbíteros. Quais são os deveres dos presbíteros? Outra pergunta, quais as duas esferas principais de atuação da liderança da igreja local? Eu não vou dizer que está aí no tópico 3 e no subtópico 2. Não vou fazer isso porque você não é... Eu ia falar da cor do seu cabelo, mas deixa isso para lá, né? Pode ser politicamente incorreto, né? Mas está aí, né, no subtópico 2 do tópico 3, tá? Quais são as duas esferas principais da atuação da liderança da igreja local? E a outra pergunta, para você exercitar a sua inteligência, qual é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para ser presbítero? Qual é o maior? Tem várias funções, vários papéis, mas qual é o maior compromisso? Isso você vai achar por aí, em alguma parte aí disso que nós acabamos de estudar, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Obrigado por ter ficado até o final desse vídeo, dessa videoaula, e eu garanto que o seu galardão hoje ele é dobrado, em nome de Jesus, tá? Estudamos então a lição 11 sobre o presbítero, o bispo ou ancião. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, tudo que você tem, que Deus faça prosperar. E até a próxima aula, se Deus quiser.